Olá, Dr. AIs! Como vocês estão? Vou apresentar hoje para vocês a maior ferramenta, a ferramenta mais tecnológica que existe no mercado de agentes de IA, que é o NeuroSales, né? Todo mundo aqui deve saber o que é um funil de vendas. Aqui está para você o funil de vendas. O funil de vendas, onde tem o topo do funil, é onde se concentra todos os leads que você tem. A partir disso aqui, o seu CRC, sua captação, seu Prime, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tratar esses leads e jogar ele para outras etapas, como meio de funil, fundo de funil, até se concretizar a venda. Cada etapa do funil, de acordo com cada negócio, ele tem uma metodologia. Então, o meio de funil, ele pode ser agendar uma visita, uma reunião, né? O fundo de funil, ele pode ser o comparecimento nessa visita, o comparecimento nessa reunião e o final dele é o quê? É a venda, é a conversão. É exatamente isso que o NeuroSales faz. O NeuroSales é um agente dentro do agente. Ele é um novo agente de IA dentro do Dr. AI. E ele basicamente vai formar esse funil para você e tratar o seu lead em diversas etapas. Aquele que parou de responder, aquele que agendou e não compareceu, por exemplo, né? Você cria a sua própria estratégia de acordo com o que você acredita comercialmente que seja ideal para o seu negócio. E como que faz isso, Choit? Vamos lá. Você tem que primeiro vir para o Kanban, tá? Ele tem um Kanbanzinho aqui, onde você define cada um deles aqui. Nesse caso aqui, ele está definido topo de funil, meio, fundo, descartado e convertido, né? E aqui estão todos os leads que estão em stand-by e o número da quantidade de leads que eu tenho aqui nessa conta. Para falar para vocês o que eu vou utilizar, eu vou utilizar aqui um técnica de emagrecimento, tá? Vamos lá, uma técnica de emagrecimento. A primeira coisa que você tem que definir é o quê? O que faz um lead ir para o descartado e o que faz um lead ir para o convertido, tá? Por quê? Quando o lead ele vai para o descartado, a IA para totalmente com toda e qualquer interação. Quando o lead vai para convertido, a IA para totalmente com qualquer interação. Por quê? Ou é sucesso ou é insucesso. Então, no caso, eu defini aqui, mova para essa etapa obrigatoriamente e somente, lembrando que quando você quer dar uma ordem obrigatória para a IA, você coloca em letras maiúsculas. Quando o cliente demonstrar ou informar que clicou errado e ou informar que não deseja mais receber contato mensagens. Ah, mas você não pode colocar quando a pessoa parou de responder ou dizer que não tem interesse? Não, porque nem todo lead que fala que não tem interesse significa que ele não quer, né? Simplesmente ele naquela hora ali, não, né? Etapa de convertidos. Quando que a IA tem que mover para a base do funil de convertidos? Mover somente quando o cliente realizar o agendamento de exame de avaliação. Beleza, tá ótimo. Ah, é só isso? Não, tem coisa pra caramba ainda. Então vamos lá. Primeiro você tem que configurar o topo de funil, tá? Aqui você pode pegar e escolher o custo por lead. Isso aqui tem que ser definido junto com a sua agência, tá? Por que você coloca o custo do seu lead? Uma média. Ah, meu lead custa uma média de R$ 35. Tá bom, beleza. Isso vai definir o CAC, o custo de aquisição de cliente. É muito legal isso aqui. Futuramente a gente vai poder dar uma evoluída nisso, mas atualmente descobrir o CAC é bem interessante. Aqui, tempo máximo de permanência é o quê? Qual que é o tempo que você deseja que o lead fique naquela etapa do funil? Lembra do topo do funil? Quanto tempo você quer que o lead fique ali, interagindo, né? Até ir para uma próxima etapa. Eu vou colocar aqui, tem gente que coloca 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, né? Porque quer ficar macetando o lead ali o tempo todo até ele agendar, né? Eu sempre sou a favor de ir com muita estratégia, porque tudo depende da estratégia do seu negócio. Eu vou colocar aqui 10 dias após a entrada do lead nessa etapa. Então, a partir do momento que joga para o topo do funil, durante 10 dias, a IA vai tentar tratar esse lead. Só que, se chegar depois de 10 dias, o lead não foi para outra etapa, que daí é o meio do funil, o que vai acontecer? Né? Eu vou até mudar aqui o desenho aqui. Vamos supor que ele ficou 10 dias aqui e ele não foi para o meio do funil. Automaticamente ele vai para o descartado.
tá? Então daí isso é um lead descartado. Então é o tempo que ele vai ficar dentro dessa boca do funil. Aqui é a orientação que você tem que dar para IA, tá? A orientação, basicamente, toda vez que você clicar aqui num ponto de interrogação, ele vai te explicar. Ele fornece uma instrução clara e objetiva de como que a IA deve se comportar com os leads, né? Que estão nessa etapa aqui. Então, no caso aqui, eu já tenho umas coisas escritas aqui. Então, vou copiar, colar. Você está interagindo com o cliente e descobriu que nossa clínica, que descobriu nossa clínica e demonstrou um interesse inicial por ela. Seu objetivo é atrair atenção, gerar curiosidade, iniciar um vínculo leve. O cliente provavelmente está buscando informações gerais ou considerando fazer um tratamento sobre emagrecimento, mas ainda não se decidiu, tá? Perfeito. Esse daqui é a orientação que você dá para IA. Depois disso daqui, você vai criar uma estratégia. Clica em mais estratégia ali, você vai criar uma estratégia. O que é a estratégia? A estratégia, no caso, é que tipo de mensagem ele deve mandar na primeira vez, tá? Então, o nome da estratégia, eu vou colocar aqui primeira abordagem topo de funil. Você pode colocar qualquer nome, tá? Você pode colocar Parangamico Tinimihuara. Ordem de execução, essa é a primeira execução, então é a primeira coisa que ela vai fazer. E o tipo de abordagem, você escolhe se quer que a IA gere uma mensagem, que ela pense sozinha e gere uma mensagem, ou você quer escrever uma mensagem e ela repete isso exatamente que você escreveu. Então, eu vou querer que a IA gere mensagem, né? Quando que vou executar isso aí? Quando que você vai executar? Você pode colocar dias, horas, minutos, né? Eu gosto muito de dias, eu vou deixar dias. Então, a partir do momento que o lead entrou na boca do funil, eu quero que um dia depois ele já entre, o NeuroSales faça o trabalho. Critérios de execução. Gente, isso aqui você tem que prestar muita atenção, porque tem critério de execução e instrução para IA. O critério de execução é isso aqui, ó. Sempre execute essa abordagem. Então, aqui eu estou mandando fazer, falando para a IA, para ela sempre executar isso. Ou então, execute essa abordagem apenas se o lead ainda não estiver informando o seu nome no contexto da conversa. Você consegue definir para a IA, para ela ter critérios para isso. No caso, eu vou colocar para ela sempre executar essa abordagem, porque eu quero que ela sempre faça isso a partir do momento que eu jogo para lá. E aí, a partir daí, vem o quê? Vem a instrução para IA. É como se fosse o prompt. Aqui é o prompt do que você vai falar para a IA fazer. Você está interagindo com um cliente que descobriu nossa clínica e demonstrou um interesse inicial por ela. Seu objetivo é atrair a atenção, gerar curiosidade e iniciar um vínculo leve. O cliente provavelmente está buscando informações gerais ou considerando fazer um tratamento sobre emagrecimento, mas ainda não se decidiu. Então, a partir desse momento, ela tem esse prompt, ela vai ler todo o histórico de conversa com aquele paciente, dependendo se ele tenha respondido ou não respondido, e a partir daí ela vai começar a gerar uma interação para tentar atrair o paciente para quê? Para um agendamento de exame de avaliação. Aqui, nesse momento, você pode mandar algum arquivo de antes e depois, tudo mais, isso, aquilo, e logo depois disso aí, o que você faz? Opa, corri aqui sem querer. Você coloca salvar. Colocou salvar? Choite, tá pronta a primeira etapa? Não. Por quê? Porque você pode pré-definir mais etapas, mais estratégias de abordagem. Ali eu coloquei com um dia. Mas vamos supor que o lead você chamou e ele não respondeu. Bom, beleza, o lead não respondeu, né? O que eu faço? Jogo para mais alguns dias para chamar de novo? Sim. Então daí você continua ainda tempo de permanência funil, isso, aquilo, tudo mais, papá. Nome da estratégia, né? Resgate monstruoso topo de funil. Ordem de execução. Lembrando que é a ordem 2. Mas por que eu tenho que escolher a ordem se eu estou adicionando? Simples, porque pode ser que você queira inverter as ordens para testar a efetividade. É só para te dar possibilidades mais fáceis, em vez de você pegar e ter que escrever tudo de novo, isso, aquilo, papapá. Né? Envio de mensagem pré-definida ou instrução para que a IA trabalhe. Eu sempre gosto que a IA trabalhe. Então eu decidi que eu vou chamar essa pessoa de novo daqui 5 dias. Critério de execução, lembrando que é aquilo lá, ó, sempre execute a abordagem, tá? Sempre execute a abordagem.
Então eu quero que ele execute. Se o lead não saiu daqui, se o lead não saiu do topo do funil e foi para o meio do funil, se ela continua no topo do funil, vamos executar de novo, vamos tentar converter esse cabra aqui. Então vamos lá. Beleza. A instrução para IA, aí que entra mais uma instrução para ela, e eu vou colocar aqui. Você deve demonstrar os benefícios do procedimento, como a valorização da autoestima, o bem-estar, como algo que todos merecem. Mostre que os tratamentos vão além da estética, promovendo autocuidado, saúde, confiança. Destaque benefícios gerais do emagrecimento que vão além da estética. Ótimo, ela já sabe o que fazer, né? Ela já sabe o que vai ter que fazer. Então, vamos lá em salvar. Aí tem que esperar a internet ajudar para salvar. E aí, beleza. Já tenho aqui dois modos de resgate aqui na boca do funil. Eu quero um terceiro, porque eu tenho mais 5 dias ainda para trabalhar. Você pode criar 4, tá? Aí, vou lá, coloco aqui nome da estratégia. Nome da estratégia. Terceiro resgate. Conteúdo didático. Número 3. Instrução para IA. Vou colocar com 7 dias. E aí, entra aqui, ó. Mais um. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar... Opa, desculpa. Aqui é sempre execute esta abordagem. E aí, entra aqui a instrução para IA. Você deve reconhecer que o cliente pode estar apenas começando a pesquisar. Então tem aquele cliente que está pesquisando isso aqui e tudo mais. Evite pressionar, mas se aproxime dele. Porque quando você manda 2 mensagens e o cliente continua não dando valor para você, você fala, pô, como que eu vou me aproximar dele? Vou mandar uma terceira vendendo? Sabe quando você recebe um monte de mensagem? Olha, promoção, 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 tabloide de ofertas do supermercado João. Né? Então, não é isso que o lead quer. Então, o lead, em vez de você pressionar, eu coloquei aqui, eu vou aproximar com empatia e oferecer um conteúdo educativo sobre alimentação saudável, como receitas para se fazer em casa, né? Pergunte se pode enviar uma receita interessante que a nossa nutricionista criou, né? E a partir daí você coloca aqui o arquivo da abordagem, que é a receita, né? Beleza, colocou aqui o arquivo, salvei, né? A partir desse momento, eu tenho aqui as abordagens, né? As abordagens, cada uma delas, primeira, segunda e terceiro, e tá tudo certo com o quê? O topo do funil. Beleza. Maravilha. Tá conversando com os leads, tá maravilhoso. Você quer jogar um lead para cá? Você pega, segura aqui, joga para cá, né? Opa, pera aí que eu tô sofrendo aqui porque meu computador tá... Meu mouse, né? Então você pega, joga o lead para lá, você pode ficar jogando, isso, aquilo, tudo mais, entrando, e a partir desse momento ele já entra o quê? Ele vai dizer aqui, ó, próxima abordagem, dia 18. Amanhã ele vai abordar esse lead, porque eu coloquei um dia, né? Aí você pode também pegar depois e ver como que tá cada etapa dele. E você também pode jogar esse lead para cá, caso você queira, tá? Você pode jogar esse lead para cá, caso você queira. E aí você vai fazer essa mesma coisa em cada um deles. Meio do funil, quantos dias vai durar, orientação para IA, critérios para entrar do lead. Aí você vai pegar, vai criar nova estratégia. Você vai fazer cada uma dessas etapas aqui até ele chegar aonde? Até chegar o convertido ou descartado, tá? Então, aqui você vai fazer 3, no caso, aqui ele tem 3 etapas: topo de funil, meio de funil, fundo de funil, né? Então vamos supor que aqui, vamos supor não, né? Aqui na verdade é isso, né? Aqui são todos os leads que você quer que o NeuroSales comece a trabalhar. O meio do funil são todos os leads que foram para a segunda etapa, e o fundo do funil é aquele que foi até a parte final, está prestes a fazer o agendamento do exame de avaliação. A partir desse momento aqui, só tem 2 caminhos, meu amigo. Ou é a glória, ou é o lixo. Então, assim, ou ele vai agendar, ou ele vai descartar. O lead que foi para o descarte, não tem jeito. Aí você pode elaborar uma outra estratégia, caso você queira, para trabalhar com esse lead, tá bom? Mas enquanto isso, né, você trabalha esses 3 aqui.
O NeuroSales ele consegue fazer a gestão de quantos leads por mês? 200. Ele vai trabalhar 200 leads por mês automaticamente, sem você ter que fazer nada. Ele vai fazer sozinho, né? Sozinho tudo. A única coisa que você vai ter que fazer é pegar e jogar o lead para cá, que daí você cata e solicita pro seu time mesmo, o CRC, fazer isso daí. Daí, a partir desse momento, você pode também solicitar que realize a abordagem naquele momento, caso você queira clicar. Você vai ter o histórico aqui do que aconteceu, né? Você vai ter todo o histórico aqui do que foi feito, se foi um humano que fez, se foi a IA que fez. Você vai saber aqui se foi a IA ou se foi um ser humano que acabou movendo as peças. Isso é muito importante. E a partir disso, e quando você tiver tudo configurado, é o quê? É só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Tchablau. A IA começa a fazer o resgate automático para você. Isso não é magia, isso é tecnologia. Dr. AI é a ferramenta mais tecnológica que existe no mercado de gestão de lead, tá? Isso daí você pode ter certeza absoluta. E vou dizer, só estamos começando. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos ao NeuroSales, uma tecnologia que só o Dr. AI tem.